Muito bem, meus amigos, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal. Claro que não da forma como eu gostaria, porque afinal de contas o Santos tomou uma paulada do Palmeiras na noite deste sábado no Pacaembu por 4-0. E eu nem esperei a entrevista coletiva do Sampaoli, nem as explicações para gravar o meu vídeo, porque eu não quero contaminar a minha opinião. Usei apenas como amostra, digamos assim, sociológica, algumas opiniões que me foram enviadas pelas redes sociais. Mas vamos lá, vamos tentar entender o porquê que o Santos tomou estes 4-0 do Palmeiras. Em primeiro lugar, tem uma questão que é bastante óbvia e que os senhores certamente já constataram. O Palmeiras tem mais time que o Santos, tem mais opções, né? O Palmeiras tem centroavante, o Palmeiras tem um atacante como o Dudu, que é velocista, como os velocistas do Santos, só que ele é um cara que tem sangue nos olhos. Você pode até não gostar do Dudu, eu acho, por exemplo, um exagero esses que o pedem na seleção brasileira, mas o bicho pelo menos vai para cima, né? Os atacantes do Santos, quando eles estão em boa fase, eles ajudam, mas quando não estão bem, como é o caso do Gonzalez, o Derlis, né? O Soteldo que tenta, né? Eu acho que esse é um rapaz que precisa evoluir ainda. O time não vai, o Santos não tem um atacante como o Dudu de ponta, que dirá centroavante, né? O Palmeiras troca os seus meias toda hora, ele tem opções de jogadores para as laterais. Enfim, o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Santos e do que a maioria dos times brasileiros. E tem um treinador que é o Filipão, que ele é especialista, ele é muito competente naquilo que ele se propõe. Ele é durante muito tempo, assim como foi o Luxemburgo lá atrás e depois o Filipão quando surgiu, com essa coisa mais do futebol robótico, futebol mecânico, ele virou aquele sujeito que enterra de cego quem tem olho é rei. Nessa mediocridade toda que nós temos de técnicos do futebol brasileiro, quando surge um cara como o Sampaoli, mostra o nível deles. Só que o Filipão, ele sempre esteve acima do nível dos outros brasileiros, em geral, né? E ele só foi, a carreira dele só chegou no ponto que chegou, depois de ter sido campeão com grandes jogadores na seleção brasileira, como é agora no Palmeiras. Ele tem muito material humano na mão, mas ele é o cara que foi responsável pelo 7-1, né, na Copa de 2014. Isso ninguém pode tirar do Filipão. Então o Filipão, ele é um cara inteligente no sentido de que ele monta o time dele para jogar sempre da mesma forma. Aí o Santos vai lá no começo do jogo e dá exatamente aquilo que o Palmeiras queria, que era uma bola parada na lateral. Eu alertei isso desde o Campeonato Paulista, desde antes, que o Palmeiras é um time que joga com bola parada, dando chutão pro Dudu correr e se sai na frente joga no contra-ataque. É um jeito de jogar. É feio, eu não gosto, a maioria das pessoas não gosta, o palmeirense deve gostar, mas é um jeito feio de jogar, é um jeito feio de ganhar e o Palmeiras ganha. E o Sampaoli, os jogadores do Santos, deveriam estar carecas de saber que é assim que o Palmeiras joga. Aí vai lá o Carlos Sanches, dá uma porrada no cara sem o menor cabimento, e aí a gente vai chegar lá atrás depois para dizer quem é culpado do que. O técnico tem culpa, o jogador tem culpa, o dirigente tem culpa, ex-dirigente tem culpa, a torcida tem culpa, um monte de gente tem culpa. Mas aí o cara faz um planejamento tático, ele não repete o time em nenhum jogo. Pensa uma coisa, vai lá o cara dá uma traulitada na lateral, pimba, bola na área, 3 zagueiros, e o sujeito faz um gol de cabeça. Aí vem o jogo continua. Segundo gol do Palmeiras, uma bola um pouco mais trabalhada, mas o outro lá, entra sozinho, o tal de Daverson, desvia, a bola bate no Vanderlei, não sei o que, entra. Tá bom. Aí vamos pro segundo tempo. O cara chuta lá da casa do chapéu, desvia e entra. E aí depois um contra-ataque vai lá e faz o quarto gol. É assim, o Palmeiras ele é competente porque ele é capaz de se aproveitar do erro do adversário. Se os senhores pegarem, por exemplo, os primeiros minutos do segundo tempo, o Santos entrou tocando, bola na esquerda, bola na direita, chegava, construía jogadas, como tentou durante toda a partida. Só que a gente tem que chegar num ponto em que tudo na vida é assim, você tem que chegar num patamar e evoluir. É que nem na escola, o produtor está na escola. Se ele ficar a vida inteira no 9º ano, daqui a pouco ele vai ser craque naquilo. Só que os outros vão saber, os do primeiro, do segundo, do terceiro, vão saber mais do que ele. Ele vai saber tudo do 9º ano.
Só que o cara do primeiro, do segundo, do terceiro vai saber mais do que ele. Então futebol é isso. Ok, posse de bola, ok, jogo trabalhado, triangulação, jeito diferente, mas tem que dar um passo além. Sempre dando desconto de que estamos em maio. O cara veio implantar uma filosofia num futebol pobre, não só tecnicamente, mas mentalmente. O jogador brasileiro ele tem uma diferença em relação ao jogador europeu, que o brasileiro, quando chegar lá, ele precisa remar, correr atrás para chegar no mesmo patamar. E chega. Não estou dizendo que ele é burro, ele é mal treinado, mal preparado para lidar com esse tipo de circunstância. E aí o cara está há 5 meses fazendo o que dá com o que tem. Não vou dizer que ele não errou, daqui a pouco chego lá. E aí, quando os erros individuais se acumulam, aliás, como foi contra o Corinthians, né, os senhores lembram, na semifinal do Campeonato Paulista, a casa cai, a coisa desaba. Aí o técnico vai dizer assim, bom, mas eu queria ter um centroavante. Eu queria o Pato, queria o Ricardo Oliveira, eu queria o Jonas, queria aí o... Como é que é o nome do centroavante do Flamengo? Eu até esqueci. Uribe. Queria Uribe. Aí o Pérez fala assim, eu também quero um centroavante. Mas ele vai lá olhar no caixa, não tem dinheiro. Né? Rejeitar as contas, está gastando e não conseguiu comprar um centroavante, contratar um centroavante. Aí vai ver lá as contas. Fez besteira? O Pérez pode ter feito. Mas os rombos que vieram, né, que vão vindo desde muito tempo. O rombo que um deixou para um, que o outro deixou para o outro, que o outro deixou para o outro. É o que eu falo. Vai chegar um dia abençoado em que um presidente não vai deixar a terra arrasada para o próximo. Como provavelmente o Pérez vai deixar para o próximo também. Né? A não ser que ele cale minha boca e faça um mega trabalho administrativo. Então, este é o clube que a gente tenta fazer sobreviver. Vendendo o jogador, né, torcendo para o Neymar ser vendido para o Real Madrid para cair um troco. O Santos não tem, ao contrário de outros clubes, esta coisa histórica de vir um mega parceiro injetar dinheiro e o time ganhar um monte de coisa. O parceiro vai embora, cai para a segunda divisão. Né? Acontece. Não estou falando só do Palmeiras, estou falando de outros. Né? Enfim, e o Santos vai, ao longo da sua história, fazendo das tripas coração para ser um time competitivo. Aí de vez em quando cai o raio. Robinho, cai o Neymar. O raio agora é argentino. O raio do Santos hoje não é o Rodrigo, é o Sampaoli. Porque se não fosse o Sampaoli, se tivesse o Abel no Santos hoje, eu não sei o que estaria acontecendo. Repito, calma, daqui a pouco vou falar das escolhas do Sampaoli. Só que assim como o Neymar perdeu pênalti em final de Copa do Brasil, como o Robinho não resolveu final de Copa Libertadores e teve jogo que ele não foi bem, né? O Sampaoli também erra. Com o que ele tem, que poderia ser melhor, ele também erra. Com o que a diretoria tem condição de oferecer, porque não tem mais dinheiro, porque tem lá os seus problemas administrativos, o conjunto todo erra. Um clube que não tem dinheiro, porque tem menos patrocínio, porque tem torcedor que não é sócio, porque tem torcedor que não prestigia. Então a culpa é de todo mundo, de todo mundo. Não é só do técnico, do jogador lá na ponta, é de todo mundo. Mas no frigir dos ovos, quem entra em campo são os caras. Então, um sujeito de Copa do Mundo não pode fazer a falta que o Sanches fez. Né? E um treinador como o Sampaoli, ele, às vezes, eu entendo que ele quer jogar xadrez com o técnico adversário. Ele quer mexer nas peças para tentar surpreender. Mas, enquanto o jogador... E esse é um exercício que o torcedor vai ter que aprender. Ele está fazendo isso para ver se tem um resultado a médio e longo prazo. Porque o jogador brasileiro está acostumado com o feijão com arroz. E se você mexe muito nessa zona de conforto, dá tilt na cabeça dos caras. A coisa não funciona. E mesmo com os estrangeiros, esses que estão aí, que o Santos trouxe alguns deles. Então, assim, o Sampaoli tem que fazer um meia-culpa, tem que fazer uma reflexão de que com alguns jogadores que ele tem à disposição, ele não pode tentar fazer nada muito diferente em determinados jogos. Eu acho que ele pode ser diferente quando ele tem uma partida em casa, quando ele precisa obrigatoriamente de um resultado, se está perdendo um mata-mata, mas em outras partidas talvez ser um pouco mais ortodoxo ajude. Né? Contra o Grêmio, por exemplo, ele fechou a casinha e deu certo. Né? O time foi mais defensivo e deu certo. Aí foi pegar o Palmeiras fora.
né, com vantagem toda do rival por jogar com 30 e tantas mil pessoas no Pacaembu, talvez tentar ser um pouco mais óbvio ajudasse. Pontualmente, não que eu seja a favor que daqui para frente o São Paulo jogue sempre no 4-4-2, 4-3-3. Isso é a mesma coisa. Não. Eu acho que ele tem que continuar. Um dia tem que ser 3-5-2, um dia tem que ser 3-4-3, um dia ele tem que mudar. Eu só acho que, eventualmente, pontualmente, ele pode talvez rever uma ou outra posição. De qualquer forma, acho e dou todos os méritos que o Santos só está na condição que está hoje de brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, ter uma boa condição de classificação na Copa do Brasil, ter saído do Campeonato Paulista como saiu da Copa Sul-Americana por conta do bendito do regulamento do tal gol fora de casa, né? O Santos está batendo na trave muito, tá sempre no quase, está faltando aquela coisa, o time põe bola na área e não tem um... Eu ia falar um palavrão aqui, os senhores entendam o que eu vou dizer, até porque outro dia alguém me recriminou porque tem criança que assiste o vídeo. Não tem um daquilo que os senhores estão pensando para enfiar a bola para dentro do gol. Tem um, né? Ainda assim, teve bola na trave, cobrança de falta. Teve defesa do goleiro do Palmeiras. Teve chegada do Soteldo, teve chegada do Sanches. No segundo tempo, o Santos poderia tranquilamente ter feito 2 gols. O jogo podia ter sido 4-2, mas não teria sido justo. Porque, convenhamos, o Palmeiras mereceu o resultado. O Santos não pode dizer, fui injustiçado pelo VAR. Eu, na hora que vi o lance, achei que estava impedido. Depois teve lá uma análise mais milimétrica e aparentemente estava certa a decisão da arbitragem. Então, assim, não dá para colocar a culpa só no São Paulo. Eu acho que também, hoje, por exemplo, eu não entendo por que o Rodrigo vai embora daqui a pouco. O Santos tem que usar esse moleque. Tá certo que ele nunca foi decisivo em jogos de peso, eu sei disso. Mas, com a fase que o Gonzalez está vivendo, o Derlis, o Rodrigo tem que jogar. O Rodrigo tem que jogar, né? Ele precisa verificar esse tipo de situação e tornar o time um pouco mais agudo, um pouco mais competitivo, porque tem um jogador que tem mais qualidade que o outro. Aí não é uma questão de característica, é uma questão tanto quanto óbvia até, né? Então o São Paulo pode continuar andando de bicicleta, porque também eu não sou como aqueles, né? Porque tem uma classe aí que eu vou te dizer. Tem uns que estão dizendo, o São Paulo, quero ver, anda de bicicleta, joga futebol. E o que tem? Qual é o problema do cara jogar futebol e andar de bicicleta? Algum crime? Muda o conceito tático dele, o jeito como ele enxerga o futebol? Tá cheio de besta quadrada aí que anda de carro para cima e para baixo e faz o trabalho porco um atrás do outro. E aí, que diferença faz? Que bobagem é essa? Então não é para chegar agora também dizer que ninguém serve, ninguém presta, que o São Paulo tem que ir embora, que tem que mandar o elenco embora. Não, tem que melhorar o elenco, tem que repetir na cabeça dos caras e dos jovens, inclusive. O Santos está trazendo muitos jogadores jovens para compor até a equipe que vai jogar o Brasileiro de Aspirantes. O Jobson, por exemplo, que muita gente fala, por que não entrou? A gente não vê o treino. Precisa ver se na cabeça do São Paulo o cara no treinamento ainda não atingiu o patamar que se esperava dele, que se espera dele no conceito tático para ele jogar. O Calabres, que a gente sempre tanto falou, ficou aí e ele dispensou o cara. Por que será? Né? A gente tem que entender essas coisas. O treinador tem essa prerrogativa, mas que, ao meu ver, hoje se equivocou contra o Palmeiras, se equivocou. Agora tem um outro detalhe também. O torcedor tem a sua parcela de culpa por ir no jogo, a diretoria tem os dirigentes, independentemente de chapa, porque põe o clube na roça o tempo todo, fazem dívidas impagáveis e ficam rezando para ver se cai algum raio, para ver se vende um jogador e consegue pagar as contas. Então, todo mundo tem culpa. Mas o jogador de futebol, ele precisa ter também um entregar um pouco diferente. Claro que o psicológico vai todo pro brejo quando você toma um gol como tomou no começo da partida, eu entendo isso. Mas precisa ter um pouquinho mais de sangue nos olhos, principalmente quem joga na frente. Atacante tem que ter fome de fazer gol. E não pode ter medo dos Felipe Melos da vida aí, que aliás é sempre um mau exemplo esse rapaz, né? Diziam que o Neymar era mau exemplo. Eu fico imaginando se o produtor fosse pequenininho,
e fosse palmeirense, ele vendo, né, o Felipe Melo se comportar desse jeito, que exemplo, né, seria ótimo para a sociedade. Um cara que acha que tudo ele pode resolver na base do berro, de botar o dedo no nariz dos outros, uma grande falta de respeito, porra, com outros profissionais. Aí de repente dá uns 5 minutos ele fica bonzinho, né? Enfim, isso é outra história. É tema até para outro tipo de análise. Mas precisa ter alguém, e eu citei um jogador do Palmeiras que eu não gosto, inclusive não gosto como pessoa, não gosto como jogador, eu não gosto, mas ele fez uma grande partida, dane-se. Eu gosto de volante que joga de outro jeito. Não gosto dele como jogador, não gosto dele como pessoa. É gratuito, não gosto do comportamento dele. Tenho valores de vida completamente diferentes. Agora, o Dudu, que é marrento, que é briguento, não sei o quê, é um atacante que vai para cima. É um atacante que não tem medo dos caras maiores que ele. E o Santos precisa ter atacante que faça isso também. Não sei se vai ser o Marinho, que pode vir aí, não sei quem que vai ser. Agora, precisa ter essa coisa, essa vontade, atacante precisa ter fome de fazer gol. E o Santos fica cruzando bola na área para ninguém. E, sabe, tem que vir o Sanches de trás para chutar. Então precisa ter ali, com o passar do tempo, com uma prospecção, porque grana às vezes não tem mesmo, o Santos vai ter que descobrir aí no mercado ou na base alguém que dê um jeito nesse ataque. Ou então o presidente vira para o São Paulo e fala assim, olha, temos aí o Caio Jorge, põe para jogar, vamos ver o que dá, não vou lhe cobrar título, não vou lhe cobrar nada, no que vem a gente conversa, mas põe esse moleque para jogar. Sugere, né? Não impõe, porque o técnico não pode ter o seu trabalho atravessado desse jeito por dirigente, ainda mais dirigente que via de regra não manja muito de futebol. Mas, sei lá, numa hora como essa, que a gente está meio desnorteado, a gente precisa pensar em alguma coisa, né, alguma alternativa para ter esperança para o futuro. Porque é uma pena realmente. Um time como o do Santos, que propõe o jogo, que tem mais posse de bola, que geralmente chuta mais no gol que o adversário, sempre perde para rivais, especialmente esse jogo contra o Palmeiras e aquele contra o Corinthians, sempre porque o rival ficou lá, jogando daquele jeitinho que todo mundo detesta, futebolzinho feio, mais eficiente, os caras vão lá e ganham o jogo. Isso é que me irrita. E me irrita também o fato de alguns coleguinhas de imprensa ficarem babando ovo. Eu vi um aí que nem palmeirense acha até que é corintiano. Nossa, olha o Palmeiras, fez um grande jogo. Sei lá, eu acho que eu não entendo de futebol. O Palmeiras foi eficiente e merecedor do resultado. Mas dizer que fez um grande jogo? Mas que grande jogo é esse? Não sei. Os caras viram o Manchester City contra o Watford, por acaso? Viram a diferença? Viram o Liverpool contra o Barcelona? Grande jogo é aquilo. Aquilo é grande jogo. Porra, me dizer que aquilo lá é uma grande apresentação esportiva, um gol de bola parada, uma bola que desviou, um lance de contra-ataque e um gol que foi mais ou menos construído. Mereceu porque foi eficiente, não porque foi um time brilhante esportivamente falando. Só que o Santos precisa tirar um pouco de aprendizado desses rivais, que você precisa aliar a coisa de ser eficiente no toque de bola, na construção de jogada, mas tem que ter a hora do bote certeiro, tem que saber ganhar jogo, e tem que saber ganhar jogo fora de casa, porque a Copa do Brasil vai exigir isso. E se quiser brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro também. O time tem que se acostumar com um outro tipo de atuação, mas é muito mais, eu entendo, por parte do elenco que está aí, psicológico, de mentalidade. E claro, tem a questão das peças, né? O Santos precisa de algumas peças ainda. Sem o Jean Mota, quando não joga, o Cueva quando está mal, quer dizer, não estreou ainda. Os caras da ponta. O Santos precisa de gente na frente que tem esse faro de gol, essa vontade de marcar. Então, meus amigos, é isso. Tentei aqui não passar do tom, a vontade que der de soltar os cachorros, falar um monte de besteira, mas estou tentando analisar e apontar os defeitos do time, porque teve defeitos, repito, mereceu a derrota, e eu acho que a gente vai ser difícil se acostumar, porque o Santos não perde de pouco nunca, né? É muito raro que perca de pouco. Sempre perdeu de pouco para o Corinthians, porque também o Carille, né? Para os outros perde sempre de 4, 3, 2, sei lá. Enfim.
Vamos ter tranquilidade essa semana, ver se essas novelas que estão andando do Marinho e do Uribe se resolvem, porque com toda sinceridade, se esse rapaz for contratado junto ao Flamengo, ele já tem que estrear domingo. Tem nem que esperar, já dá 9 para ele, já começa jogando, né? Se não der, porque o dinheiro não foi suficiente, o cara não aceitou o contrato. Aliás, também vou te contar, hein, Uribe, um recado para você. Você quer ficar ganhando uma fortuna para ser reserva do Flamengo, terceiro reserva, vai ir para o México, a chance que você vai ter de jogar no Santos, treinado pelo Sampaoli, a chance que a vida está te dando, vai atrás de 200 mil a mais por mês, tá com dificuldade para botar o requeijão no carrinho do supermercado, é isso? Bom, mas enfim, cada um é cada um. Então que se resolva isso essa semana. E que se resolva a tal da história da parceria do Bolton Group. As pessoas acham que eu estou com ideia fixa nisso. Mas vejam, se o Santos tiver a oportunidade de criar, de reformular o seu estádio e dar a ele uma condição de atrair mais gente, para que você ganhe jogos com o estádio cheio, com conforto, com associados sendo bem recebidos, gerando mais dinheiro, porque o Palmeiras também era assim, quando tinha o velho Palestra Itália, não tinha a frequência de público que tem no Allianz Parque hoje, né? E que não teve no Pacaembu, tá certo? Então, esse negócio é fundamental para o futuro do Santos, essa é a história da Vila Belmiro, ser reformada, ser remodelada, modernizada. Então, eu espero que ande esta semana. Até porque, independentemente de retrofit ou não, fica aqui o recado. Santos Atlético Mineiro na volta, diretoria corra, traga de volta para a Vila. Santos e Palmeiras no segundo turno é na Vila, não é no Pacaembu. Felipe Melo desce a serra, desçam a serra todos, eles venham aqui para a Vila Belmiro jogar. Já jogaram, já ganharam aqui, eu sei, mas tem que jogar aqui. Tem que sentir aqui a torcida a 2 metros de distância do cara. Nem isso. No Pacaembu tem pista de atletismo, tem grade, tem um monte de coisa. Calma, não sou contra o Pacaembu, mas estou dizendo que neste caso tem que ser na Vila, como o jogo do Corinthians antes da parada da Copa América. Na Vila Belmiro, tá certo? Com retrofit, sem retrofit, tem que ser na Vila. Então eu espero que o presidente Pérez coloque a mão na consciência em relação a isso, nessas próximas decisões que têm que ser tomadas em relação ao mando de campo. Tem que deixar a política um pouquinho de lado. Eu sei que muitos de São Paulo lhe elegeram e acho que o senhor tem razão de levar jogos para São Paulo, mas alguns, especialmente, tem que ser aqui na Vila Belmiro. Tá certo, meus amigos? Quanto eu falei, produtor? Eu falei muito, né? Pra caramba. 23. Vixe, Maria, 23 minutos, tá bom. Vídeo para dar e sobrar para esse final de semana, tá certo? Aliás, queria agradecer que o canal passou dos 5 mil inscritos. Muito obrigado a todos aí, fico feliz que vocês estejam acompanhando e curtindo o trabalho. Já tenho a arte do nome do canal em breve, a arte chegou, recebi o designer que fez a arte, já está lá bonitinha, tem o nome, tudo certinho, logo logo vou revelar o nome do canal, vai ter nome, vai ser batizado, com a arte, coisa e tal, bem bacaninha, tá certo? Então agradeço a todos que estão inscritos no canal. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva, curta este vídeo, ative o sininho para receber as notificações. Eu vou refletir aqui, né, tentar me manter equilibrado, fazer um mantra e ver quando é que a gente volta aí para analisar mais detalhes do Santos, as notícias que devem pipocar esta semana antes de Santos Internacional, domingo que vem, aqui na Vila Belmiro, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.